Nesse momento, eu acredito que 90% das pessoas já pularam esse vídeo. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas estão tão aceleradas? Por que que os áudios são acelerados? Por que que esse mundo está ficando cada vez mais acelerado? E quais as consequências disso para você? Para você que fica no TokTok ali o dia inteiro, scrollando a tela e tendo dopamina instantânea ali, o hormônio da felicidade, certo? Então, o que acontece com tudo isso? Nós temos todo esse acesso, temos todo esse recurso nas nossas mãos, certo? E nós não conseguimos entender ou lidar com isso. Então, as pessoas cada vez mais procrastinam. Por que que elas procrastinam? Porque o condicionamento delas é rápido, o condicionamento delas é instantâneo, quase que é instantâneo, né? Ali poucos segundos de passagem de tela, poucos segundos se comparando aos outros, poucos segundos, né? Ali nas redes sociais, certo? Usando elas por muito tempo. Nós somos um dos países que mais utiliza redes sociais no mundo, certo? Então, como que nós estamos usando esse tempo nas redes sociais, né? Eu faço um comparativo com o Admirável Mundo Novo, a obra. Vou deixar aqui um livro, vou deixar aqui nos comentários o link do livro, onde nesse futuro distópico, um jovem vem, né, de uma ilha, e nesse mundo distópico, todo mundo tomava uma dose de felicidade diária, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade é pura coincidência, né? Então, para não dar muito spoiler da obra, muito interessante isso, porque hoje a gente vive justamente nesses mundos que há poucos anos atrás eles pareciam distópicos, pareciam coisas nossas. Isso daí é viagem, é coisa de outro mundo, não vai acontecer, né? Até na obra de Orwell, O Ser Humano, 1984, o ser humano já tinha passado, né? Enfim, tem toda a história ali, mas ele tinha a telescreen, né? A telescreen, todo dia o personagem do Winston Smith tinha que se apresentar para aquela tela ali, enfim, né? Também não quero dar muito spoiler do livro. A intuição aqui é fazer o pessoal abrir a mente, mas também procurar o conhecimento por si. Uma coisa curiosa, né? Porque o Zuckerberg e os criadores, o próprio, me fugiu agora o nome do criador da Apple lá, o Steve Jobs. O Steve Jobs, falaram em entrevistas na época, o Jobs, né, vivo, que eles não deixavam os filhos dele utilizarem a tecnologia que eles criaram. Né? Por que será? Você já se perguntou por quê? Então, o que isso te traz de vantagem que eu estou falando aqui? Como eu disse, se você tem o conhecimento aplicado vai te dar poder sobre algo. Você vai passar a usar a ferramenta talvez de uma forma melhor para você. E você tendo conhecimento, você tem escolha. Então, o que acontece? Quando esse condicionamento instantâneo te tira muito do teu foco. Você já não consegue, por exemplo, eu escuto muitas pessoas falando, eu estou lendo uma página de um livro, eu não consigo, porque eu já estou com a mente em outro lugar. Eu estou fazendo algo aqui, eu não consigo, por exemplo, se uma pessoa for que não consegue isso, não tem esse treinamento, ela não consegue parar, por exemplo, num jogo um pouquinho mais complexo, né, que é o xadrez, e ficar ali a concentração. Né? Daniel Goleman, o autor da inteligência emocional, no seu livro também Foco, ele trata algumas coisas relativas ao foco. Recomendo esse livro também do Daniel Goleman, muito bom os dois, né? Mas tratando-se aqui especificamente de foco, o Goleman, ele fala nesse livro dele, na obra, certo? Eu vou deixar também na descrição esse livro aí. Por exemplo, eu gosto de primeiro fazer as atividades mais importantes, ou se eu tenho uma lista, alguma coisa assim, eu faço as mais difíceis. Isso é uma coisa minha, tá? Eu faço as mais difíceis, mais complexas ou mais importantes primeiro. Depois eu vou passando para as mais básicas. Mas o fato de você ter algo escrito e o fato de você realmente se colocar para fazer, se condicionar a fazer. Por que as pessoas procrastinam? Elas falam assim, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, eu faço depois. Depois que eu fizer isso, eu faço. Aí, ela faz aquela primeira coisa que era boa para ela, tá? Digamos que ela come primeiro um lanche, ao invés de fazer a atividade mais complexa que ela tinha que fazer antes. Então, ela se recompensou antes e a atividade que ela tinha que fazer, que exigia um pouco mais de esforço, ela deixou para depois, que daí é a procrastinação. Então,
Se você pega essa atividade que é complexa, se você pega isso que você tem que fazer, puxa, putz, tem que fazer isso aqui, você pega e faz. Aí você fala, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, você faz. Eu vou ler um livro essa semana, você lê. Eu vou ler um capítulo de um livro. Hoje à noite eu vou ler, nem que seja uma página, você lê. O teu cérebro está se condicionando de maneira positiva. Por quê? Porque você está dizendo para ele, ó, vou fazer tal coisa, você fez. Ó, ele disse para mim que ia fazer e fez. Você se auto-condiciona para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, e fazer as coisas de maneira paulatinamente, né? Fazer as coisas aos poucos, porque às vezes as pessoas idealizam, né, grandes planos, mas às vezes o pouco realizado vale muito mais do que uma obra grande. Se você pegar qualquer empresa do mundo, né, a Tesla, se você pegar o Google, YouTube, qualquer dessas empresas, qualquer empresa que tenha começado, né, a própria Apple ou outras empresas assim, BMW, né? E você, desde o começo, as pessoas começaram tão pequenas, as pessoas começaram tão pouco, assim. As pessoas começaram, às vezes, de forma tão precária em muitos lugares, né? Talvez não todas essas empresas que eu citei, mas se você pegar várias empresas, temos muitos exemplos, as pessoas começaram dos poucos, elas começaram pequeno, elas não começaram boom, né? Então você coloca uma meta e você coloca algo e você faz aos poucos, né? A NASA, a empresa lá, eu tenho uma outra opinião sobre a NASA, mas enfim, a NASA ela usa o plano do René Descartes, que é o método cartesiano. Então você tem aqui um problema complexo e grande. Para você ter uma visão holística de todo esse plano, esse complexo, você pega partes pequenas e vai resolvendo essas partes pequenas paulatinamente. Ou seja, aos poucos, eu vou resolvendo para eu chegar no todo. E assim são com as coisas que você tem que realizar. Você tem que pegar elas aos poucos e resolver e não deixar para depois. Porque é o que eu disse, você está condicionando seu cérebro a fazer essas pequenas coisas. E se você faz essas pequenas coisas, você passa para coisas maiores, certo? Você consegue. Você quebrou aquele todo quebra-cabeça e você está montando ele para chegar no whole panorama ali, né? Na whole picture que eles falam. Você ter conseguir entender o contexto geral. Então, o que eu deixo aqui nesse vídeo para completar, para finalizar? Não deixe tanto as coisas para depois. Anote as atividades que você tem que fazer e faça elas mesmo que aos poucos, certo? Porque aos poucos os pequenos projetos realizados são são muito melhores do que os grandes idealizados, como eu disse, certo? Então, espero que isso aqui traga para você um conhecimento, para que você possa absorver. Deixa aí já teu comentário, diga se você já conhecia as obras aqui literárias que eu citei, se você se interessou por alguma, se o vídeo é interessante para você, se você já sabia de alguma dessas coisas, se você costuma procrastinar, eu gostaria muito de ouvir, sabe? Eu acho que daí vira uma interação, não um monólogo, e a gente sempre tem mais insights e consegue aprender juntos. Eu desejo para você tudo de bom, que Deus abençoe e que você tenha muitos novos horizontes na sua vida. Até a próxima!